Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos falar sobre o espírito da fé e o quanto é importante realmente entendermos o espírito da fé. Eu vou tentar seguir como um estudo, e vamos ler bastante. Se eu estender um pouquinho, eu enxugo, tá bom? Mas principalmente eu tenho essa preocupação, porque o grande zelo da igreja, o grande zelo com vocês, é fazê-los entender que a fé, ela nos leva a atitudes. Tanto é que o Senhor diz que a fé sem obras, ela não tem resultado, ela é inútil, ela é morta. Então, a fé, ela é acompanhada de obras, de atitudes. E nós vamos falar sobre isso, e é importante que você realmente absorva, deixe entrar, porque, como sempre falamos, né, simplesmente crer na existência de Deus não muda a vida de ninguém. Isso é um tipo de fé que não traz resultado. Então vamos lá. 2 Coríntios 4,13, que está escrito, diz assim, diga comigo, está escrito? Cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito, diga, de fé, espírito de fé, diga comigo, espírito de fé, não espírito de incredulidade. Aliás, eu gostaria, vou pedir uma coisa importante a vocês. Essa semana nós falamos, e com certeza tem um propósito nisso, Deus está realmente trazendo e batendo tão intensamente nesse ponto conosco. Nós falamos na quarta-feira, novamente, alguma coisa sobre o medo, o espírito do medo, né? Que a Bíblia deixa claro que medo é um espírito, e Deus não te deu o espírito ou um espírito de medo, mas sim de poder, de força, de fortaleza. Então nós pedimos o seguinte, nós pedimos, assim como no início do ano, nós orientamos vocês a fazer o seu painel da vida extraordinária, fazer colocar ali diante dos seus olhos imagens, fotos, os seus pedidos, aquilo que você tinha como meta alcançar. Nós oramos na quarta-feira, oramos e orientamos e pedimos o seguinte: faça uma lista, faça uma relação de tudo que você teme, de tudo que você tem medo. Coloca isso no papel, coloca e vai profundamente, viu? Profundamente, porque quando nós falamos do medo, nós não estamos falando simplesmente daquele tipo de medo, da pessoa não ter medo de pessoas, da pessoa não ter medo de falar o que precisa ser falado. Não é esse tipo de medo. Nós estamos falando que cada um carrega um temor, cada um tem medo de não vencer, tem medo de não ser feliz, tem medo de não crescer, tem medo de não dar conta de sanar os compromissos, tem medo de morrer, tem medo de assumir como algumas pessoas que poderia assumir, não, eu não sei, eu não consigo, eu preciso de ajuda. O medo impede a pessoa de fazer uma declaração importante a outra, né? Está com um sentimento, mas tem medo de falar. Coloca no papel o que você tem medo, e não só coloca no papel, porque você vai orar e vai fazer tudo aquilo que você tem medo. É a única maneira de você vencer o medo, é você trabalhar para fazer aquilo que você teme. Começar a ter coragem, dar passos para fazer aquilo que você teme. Porque, diga comigo, espírito de fé. Espírito de fé e de medo não caminham juntos. Ou é um ou é o outro. Um anula o outro. Então tem que estar o espírito de fé dentro de você. Amém? Trate isso com seriedade, tá?
Trate isso com seriedade, porque a vida é sua, e se você não fizer o que realmente é necessário para que você consiga vencer isso, você não consegue sair do lugar. Vai falar assim, eu não sei, e o medo é facilmente combatido. Tem algumas maneiras de você combater o medo. Uma delas é colocar a palavra, se alimentar. Coloca a palavra para dentro, se enche do espírito da Bíblia, o espírito da palavra, vai colocando para dentro, vai se alimentando, vai se fortalecendo, e começa a colocar em prática, começa a fazer coisas que você temia, e facilmente você começa a colher os resultados, e você vai vencendo esse medo, até pelo próprio resultado que começa a acontecer na sua vida. Mas tem que dar o passo. Amém? Esse mesmo espírito de fé, também cremos, diga comigo, por isso falamos. Por que falamos? Porque cremos. Porque cremos, nós falamos. E por que falamos? Porque cremos. E ainda, quando nós falamos sobre isso, nós cremos ou não cremos na palavra? Porque se eu creio na palavra, a palavra ela deve estar dentro de mim e na minha boca. Eu combato os meus medos, eu combato os meus temores, eu combato os problemas, as preocupações com a palavra. Eu faço declarações de fé, como nós falamos ainda na quarta-feira, ensinando isso. Espera aí, o quanto eu creio? Creio ou não creio? E se eu creio, então eu vou declarar. Diga comigo, diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não vai me faltar? O que não vai te faltar? Diga comigo, nada. O que você teme faltar? O que você teme? Você tem, ou você crê na palavra ou você não crê. Ao invés de falar dos temores, fala daquilo que você crê. Combata o temor, combata o medo com a palavra, declarando a palavra. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar prosperidade, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar recurso, não vai me faltar provisão, não vai me faltar e não vai me faltar. Amém? Criei, por isso falei. E o espírito de fé em nós também cremos, e por isso falamos. Pode passar. Então Jesus disse aos seus discípulos, diga comigo, tenham fé em Deus. E eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Diga comigo, e isso acontecerá. Diga comigo, vocês poderão. O que está escrito ali? Dizer. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Declarei. Dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Diga comigo, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Por isso que o diabo trabalha para colocar dúvida no coração da pessoa. Porque se ele coloca dúvida, a pessoa não faz. Se ela coloca dúvida, a pessoa enfraquece. Ela não ousa, ela não declara. E a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio, a boca vai falar. Passa. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, diga comigo, lhes será concedido. Olha como é forte isso, hein? Olha como é forte. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. É forte ou não é? Por isso que você tem que se envolver com a palavra e não com os problemas. Quando você se envolve com os problemas, eles crescem. Quando você se envolve com a palavra, você cresce e não os problemas. Amém? Você olha de cima para baixo e não de baixo para cima. Você passa a olhar os problemas de cima para baixo. Faça, por favor. O espírito da fé abre a porta para o sobrenatural. Diga comigo, o espírito da fé abre a porta para o sobrenatural. Deus é um Deus de fé e sem fé, diga comigo, é impossível agradá-lo. Davi declarou sua fé antes de enfrentar Golias, que é uma referência que nós usamos na quarta-feira. Davi, mesmo o exército inteiro de Israel temendo enfrentar Golias, Davi não temeu.
Davi acreditou, Davi creu que era possível vencer, não pela sua capacidade, até porque ele não era um guerreiro, mas ele creu que pela fé em Deus e fazendo aquilo que ele sabia fazer, Deus ia dar vitória. Então tanto é que ele declarou isso, ele declarou e disse ao gigante: você vem a mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, diga comigo, e hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça. Ele declarou antes. Ele fez uma declaração poderosa antes. Por isso que quando você crê, você faz declarações poderosas. Você declara a sua vitória antecipada. O texto diz que Golias o amaldiçoou, que Golias disse que ia matá-lo, que Golias disse que ia cortar a cabeça dele, que Golias o desprezou, mas nada disso entrou. Ele estava cheio do espírito da fé. Ele declarou a vitória antecipadamente. Ele diz: não importa que você vem com escudo, com espada, com lança, você vem todo bem preparado, não importa. O meu Deus, eu vou contra ti em nome do meu Deus, o Deus de Israel, e ele te entregará nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. E foi o que aconteceu. Amém? Espírito de fé, você se move, diga comigo, pelo que você crê. A fé, diga comigo, é a certeza, a convicção, é a dependência pura, total de Deus. Pensa nisso, por favor. A fé é a certeza, a convicção é a dependência pura, total de Deus. O que é a fé? É a certeza, é a convicção, é a dependência pura, total de Deus. Como se traduz a fé? O que é fé? A fé é a certeza, é a convicção, é a dependência pura, total de Deus. Amém? Fé é depender inteiramente de Deus. Busque o espírito da fé. Lucas 4, 16, 30, quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe um livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Diga comigo, é chegado o tempo do favor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olharam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntaram, diga comigo, não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e arrastaram até a beira
do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Diga comigo, o povo estava amando a mensagem até serem confrontados. A mensagem era linda, maravilhosa, até chegar a um ponto que confrontou. Quando chegou no ponto que confrontou, eles esqueceram toda a profundidade da mensagem e esqueceram tudo que já ouviram falar acerca do que Jesus estava fazendo. A única coisa que eles se focaram foi dizer assim: não é o filho de José? Não é o filho de José? Ué, as irmãs dele não vivem aí, os irmãos dele não vivem aí no nosso meio? E aí, a incredulidade, que é o ponto que nós precisamos entrar profundamente, porque você vê que existem muitos, milhares e milhares de chamados cristãos, porque nem todos vivem essa fé. Porque mesmo sendo batizados, porque mesmo declarando, professando, tendo uma Bíblia, muitas pessoas não vivem segundo a Bíblia. Não usam a sua fé quando mais precisam. Por quê? Deixa eu dar sequência nessa palavra aqui. Vemos a chegada do favor de Deus através de Jesus. O cumprimento de Isaías 61, o termo favor do Senhor, é uma referência ao ano do jubileu, quando as dívidas eram perdoadas, os escravos libertos e a terra era devolvida aos seus proprietários originais, porque Jesus veio para fazer isso. O ano do favor do Senhor, o Senhor veio para resgatar tudo isso, coisas que nós havíamos perdido, para perdoar os nossos pecados, não é verdade? Para perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, para nos fazer livres e não escravos, para restituição do que é nosso por direito. Só que muito pouco cristão acredita nisso. Muito poucos acreditam, e uma coisa que ainda nós falamos bastante essa semana, muitos acreditam mais que a razão dos seus problemas, ou das suas limitações, ou dos seus insucessos, ou de toda a carga que carrega, ou dificuldades que vivem, seja por conta de algo hereditário. E nós temos falado profundamente que não é por conta de nada hereditário, e sim por conta de meio ambiente, de convivência, de onde estão, o que tem ouvido, com quem tem falado, aonde foi criado, do que tem se alimentado. É mais em função de meio ambiente do que hereditariedade. Muito mais. Até porque nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova natureza, um novo caráter, uma nova mentalidade. Então, não temos mais a mentalidade, o caráter, a natureza da nossa família. Não temos mais. Então eu zero. Quero saber, não importa o que eu ouvi, eu quero saber o que o meu Pai que está no céu está me ensinando. Eu quero esse Espírito, eu quero o Espírito dele na minha vida. Amém? E quando isso entra, então você passa a viver realmente uma fé diferente, uma fé com resultado, com atitudes diferentes, e não com aquelas limitações. Aí você já olha e diz assim: não importa que os meus pais viveram assim, eu vou viver diferente. Não importa que os meus pais colheram esse resultado, eu vou colher um resultado diferente. Não importa que a vida deles não for uma vida abençoada, extraordinária, a minha será, porque eu tenho outra mente, eu tenho outra fé. Há um outro espírito dentro de mim. Amém? Então vamos lá. Médico cure a si mesmo. Esse era um provérbio comum no mundo antigo. Aqui pode significar: comprove a sua capacidade de curar e ajude seu próprio povo, não somente os outros.
Afinal, ele estava em Nazaré, onde havia sido criado, mas o que vamos ver é que, apesar de se encantarem com a mensagem da graça a favor, pesou mais o fato de ser filho de José, o carpinteiro. E Nazaré continuou sendo uma cidade sem expressão, mesmo sendo Jesus sendo criado lá. É outra coisa que eu quero mostrar a você. Jesus foi criado em Nazaré, não é verdade? O que mudou em Nazaré? O que mudou? Nada. Por quê? Porque Nazaré não creu. Nazaré não teve fé. Jesus, os discípulos estão no barco, Jesus, tem duas referências, uma que Jesus está no barco também, e a outra, que Jesus está caminhando sobre as águas no meio da tempestade, certo? Sim ou não? Jesus no barco, a tempestade, não é verdade? Jesus caminhando sobre as águas, tempestade, não é verdade? Quando, eu gostaria que você me respondesse, quando cessou a tempestade? Quando cessou a tempestade? Só quando Jesus usou a fé. Só quando Jesus repreendeu a tempestade. Está entendendo a mensagem ou não? Jesus pode estar no barco, mas se não usar a fé, não vai. Jesus pode estar junto com você, tempestade está acontecendo, e só quando se usa a fé é que as coisas mudam. É isso que precisa haver o entendimento. Ai, mas eu sou de Cristo. Não, eu tenho uma Bíblia na minha casa, está lá aberta no Salmo 91, 23 e etc. Tá, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas e a fé, a atitude de fé, as declarações de fé, e profetizando lá dentro, e declarando lá dentro, declarando sobre a tua vida, declarando sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, sobre o teu negócio, sobre a tua casa. O Senhor é o meu pastor e nada faltará nesse lugar. O Senhor, Ele guia-me mansamente por águas tranquilas, Ele refrigera, Ele renova as minhas forças. Eu combato o que eu estou sentindo com a palavra. O problema se levantou, Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Eu declaro. Estou mostrando para você, Jesus estava no barco, a tempestade cessou? Ou ela não veio porque Jesus estava no barco? Sim ou não? Não sei, bispo, eu nunca li sobre isso. Não. A tempestade só cessou quando a fé foi usada, praticada, exercida. Nas duas referências. É o que eu quero mostrar a você. As coisas mudam quando se usa a fé. As coisas são transformadas quando se usa a fé. Ah, mas esse lugar foi consagrado a Deus. Não quer dizer que uma tempestade não possa vir lá. Jesus estava no barco. Ele estava lá dentro do barco. E a tempestade veio com Jesus dentro do barco. Só que, quando ele usou a fé, ele repreendeu a tempestade cessou. Quando Jesus terminou, Mateus 13, 53, 58, quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Até reconheceram isso. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, conhecemos todos eles. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Ele já esqueceu o resto. Não tinha mais importância o poder, o milagre. Agora tinha mais importância saber onde foi que ele aprendeu isso. Você viu como é confuso o negócio? Consegue entender ou não? Sim ou não?
eu deveria olhar assim, pô, mas como é que ele faz? Meu Deus do céu. Se Deus não for com ele, ninguém pode fazer um negócio desse que ele tem feito aqui. Mas eles estavam mais preocupados de saber de quem que ele era irmão, quem era a mãe. Como é que pode? Você vê que uma fé errada, uma visão errada. Por isso Jesus passou por lá, e ó, como vamos concluir isso, passa. Sentiam-se muito ofendidos, então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa, diga comigo, da incredulidade deles, realizou apenas uns poucos milagres. Repita comigo, por causa da incredulidade deles, realizou apenas uns poucos milagres. Por causa da incredulidade dele. Traz isso para a tua vida, faça de você o Nazaré. Porque às vezes a gente quer viver coisas extraordinárias, milagres extraordinários, mas às vezes nós agimos mais com incredulidade do que com espírito de fé. Eu quero viver milagres um atrás do outro, extraordinários, mas o espírito da fé não está em mim. O espírito que me leva realmente a ser conduzido segundo a palavra, fazer minhas declarações, buscar, me levantar, combater, profetizar, criei por isso falei, criei por isso falei, criei por isso falei, isso não tem poder sobre mim, essa situação não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre o meu casamento, não tem poder sobre o meu financeiro, não tem poder sobre a minha... Criei por isso falei. Quem está entendendo, por favor? Por isso que é realmente um envolvimento. Se o único momento que você consegue usar a fé é esse que você está aqui ouvindo a palavra, não vai funcionar como você espera. Porque você tem que sair daqui com esse espírito. Isso tem que te acompanhar. Isso tem que fazer parte de você. Essas declarações impactantes, poderosas, é na sua casa, é sobre a sua família. Se esse espírito não tiver realmente, se o espírito da fé não estiver dentro de nós, o espírito do mundo ou de problemas vai estar. É o que vai estar, é o que toma conta. Naquele momento quiseram diminuí-lo, e isso que vemos acontecer o tempo todo. Muitos estão vendo o que é bênção, mas se recusam, endurecem e perdem por causa de coisas realmente mínimas e irrelevantes. É igual a pessoa, às vezes, que deve olhar para si, para a sua vida, que deve se focar realmente nos seus propósitos, pegar a sua funda, a sua pedra e atirar no Golias, mas às vezes pega a sua pedra e fica atirando aonde não deve, que não vai resolver o seu problema. Está entendendo o que eu quero dizer? Atirar a pedra onde não vai resolver o teu problema, não vai mudar nada. Pega a tua pedra, pega a tua funda e atira a tua pedra no Golias. Derruba o Golias da tua vida. O medo, o problema que você está enfrentando, as dívidas, sei lá, situações que são Golias na tua vida. Coloca foco nisso. Fica tirando pedra para tudo quanto é lado, não, que isso não resolve a tua vida. E o Golias continua aí, dominando, fazendo realmente absurdos. Pode passar. Estão cheios de si mesmo e não querem se esvaziar. Têm convicções que não ajudam, simpatizam com o novo Deus, mas logo rejeitam. Por orgulho, arrogância, ignorância, medo das opiniões, insegurança em admitir que não estão certos e por aí vai. Essa é uma outra coisa. Medo de não admitir o quê? Medo de não admitir o quê? Tem gente que vai às últimas consequências, mas não diz eu estou errado. Ou a minha ideia, a minha opinião
estava errada. Eu estava errado. Não é verdade? Eu estava errado. Minha maneira de pensar estava errada. Minha maneira de agir estava errada. Eu estava errado. Mas enquanto não vence esses medos, esses sentimentos, essas atitudes, não se sai do lugar. Não lidam com o ego, não estão abertos. Lembre-se, pessoal, nós falamos muito essa semana, semana passada, retrasada, por inúmeras vezes nós ouvimos uma mensagem que fala de Jesus, que ele chegou, tirou a sua capa de mestre, capa de sacerdote, capa de autoridade, capa de líder, colocou ali do lado, pegou uma toalha, amarrou na sua cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Diga comigo, foi servir. Foi ser servo. E aí virou para os discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou Senhor e Mestre, mas eu fiz para dar o exemplo a vocês. Sirva. A Bíblia diz que quem quer ser grande, primeiro sirva, que seja servo. Quanto mais servo, maior você será. E às vezes não é fácil tirar a capa. Tem gente que nem consegue tirar a capa mais. Estava falando isso agora há pouco com os meus obreiros. Tem gente que nem consegue mais, já se perdeu. Porque a capa é sinônimo de poder, de autoridade, isso eu não faço. Servir eu não faço. Isso é pequeno demais, isso é pouco demais para mim. E Jesus, que é o mestre, dando o exemplo, e diz: sabe por que eu fiz isso? Tirando a capa. Depois ele voltou a capa, quando ele tinha que voltar a ser líder, ser autoridade, né, a posição de autoridade. Aí ele voltou a capa de novo. Então, nós precisamos saber que tem um momento de ser servo, e precisamos servir, ser servo, e tem um momento realmente de vestir a capa. Amém? Jesus deixou claro que muitos foram favorecidos porque creram. Os de fora, como a viúva e o Ciro Naamã, por que só eles, né? A multidão se enfureceu a ponto de tentar matar o Senhor, quando ele disse que os gentios criam e eles não. Assim, tendo em vista pessoas viverem suas vidas apegadas a liturgias, religiosidades, sentimentalismo, opiniões, inseguranças, perdem coisas muito grandes exatamente porque são incrédulas. Porque quando a fé prevalece, você se desvencilha de tudo isso. Vou deixar com nada disso. Nós agimos por fé. Por que nós perdoamos? Por fé. Por que nós abençoamos? Por fé. Por que nós tomamos decisões e deixamos de tomar decisões? Por fé. Por que nós fazemos e deixamos de fazer? Por fé. Por que nós combatemos problemas, não aceitamos rejeitar? Por fé. Por que aceitamos? Por ausência da fé. Tudo é feito por fé. É o espírito da fé. A incredulidade roubou Israel nos dias de Elias, Eliseu e nos dias de Jesus. Diga comigo, a incredulidade roubou Israel nos dias de Elias, Eliseu e de Jesus. Roubou mesmo. Roubou mesmo. Quando fala de Elias, de um profeta incrível, mas a incredulidade os roubou. Eliseu a mesma coisa, e Jesus também. Nos dias de Elias tinha muitas viúvas em necessidade, mas foi uma estrangeira que foi abençoada. Nos dias de Eliseu tinha muitos leprosos, mas foi um estrangeiro que foi curado. E não foi os de casa, foi os de fora. Que é mais fácil às vezes a pessoa crer. Um de fora chega e crê, o de dentro não crê. Um de fora ouve e faz: opa, é isso, estou fazendo agora. E às vezes aquele que está ouvindo, é uma guerra para poder... E outros passam na frente. Vamos lá.
As duas pessoas que ouviram de Jesus que tinham uma grande fé eram gentias, ou seja, estrangeiras, não eram judeus. Quando foram o centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia, isso mostra que muitas vezes nos enchemos de tantas coisas totalmente irrelevantes para a vida que só prejudica a fé. Vai para a referência, por favor. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou, diga comigo, até lá para curá-lo. Quer dizer, Jesus se propôs: eu vou lá na tua casa, vou lá onde ele está para curá-lo. Quem não gostaria, né? O oficial, porém, respondeu: Senhor, nem mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venha, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta. Aonde? Jamais vi fé como esta no meio aqui do meu povo. Não vi fé como esta nos religiosos de Israel, não vi no sacerdote, não vi nos mestres da lei, não vi em ninguém. E tem isso também, né? Você vê que às vezes uma pessoa, o soldado romano, ele entendeu o que é poder e autoridade. Ele diz: espera aí, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu não mereço que o senhor entre lá. Eu também sou homem de autoridade, eu tenho superiores, que se eles dizem faça isso, eu faço. E tenho soldados que estão sobre a minha autoridade. Se eu digo vão, eles vão. Se eu digo vem, eles vêm. Olha que coisa linda. Ele disse: basta uma palavra do senhor aqui, vai acontecer lá. Pode liberar a palavra aqui. Diga comigo: Senhor, basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. O Senhor ficou encantado. Basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. O Senhor disse, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Não era um judeu, era um soldado romano. Entende? Amém? Você vê que é uma questão de realmente fé. Tudo é uma questão de fé. E fé com atitudes. Enquanto os judeus estavam mais preocupados se era o filho de José, o soldado romano está dizendo: basta uma palavra aqui e o meu servo vai ser abençoado lá. Passa. Também lhes digo: muitos virão de toda a parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino do céu. Diga comigo: no banquete do reino dos céus. Grave que tem um banquete sendo preparado para nós. Do banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu. Diga comigo: assim acontecerá. Diga: como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Por isso que nós precisamos olhar para nós, tá? Olhar para a tua vida. Vou te ensinar uma coisa: esqueça quem está do seu lado. Cuide de você.
cuide da sua vida, cuide da sua fé. As besteiras que os outros fazem é problema deles e cada um vai colher o que tem plantado. Cuide você da sua, procure fazer você. Jesus fala uma coisa muito séria aqui. Ele disse, olha, daqui a pouco eu vou ler isso com você. Muitas prostitutas e publicanos, cobradores de impostos, vão entrar primeiro do que vocês. Porque teve gente que teve uma vida tortíssima, uma vida terrível, e se converte rapidamente e muda rapidamente. Enquanto outros que se acham muito certos, muito corretos, mudam parcialmente. Parcialmente, não há uma mudança total. Ainda não creem ou ainda não vivem por fé de verdade. Ainda caminham mais por vista do que por fé. Jamais vi fé como esta em Israel, e acrescentou, muitos vão perder o lugar para pessoas como essa, porque não creem. Esse homem revelou o espírito da fé. Como Caleb tinha um outro espírito, e disse Deus, o espírito, esse é o espírito, esse espírito era o espírito da fé. Lembra lá na terra prometida, né? Porque Caleb, nele houve um outro espírito, esse entrará na terra. Porque creu, enquanto todo mundo estava dizendo, eu não posso, eu não consigo, nós não vamos dar conta, os gigantes são maiores do que nós, Caleb estava dizendo, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Então somente a gente não seja rebelde contra o Senhor. Eles são nosso pão. Amém? Está pegando o espírito da fé, gente? Sim ou não? Então Jesus, Mateus 15, 21, 28. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiró e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele, mande-a embora e ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças ou dos filhos e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diga comigo, mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. No mesmo instante, a filha dela foi curada. Eu gostaria que você entendesse o que quer dizer uma referência como esta, quando uma pessoa tem foco, quando uma pessoa realmente sabe o que quer, quando ela tem fé. Ela foi gritando até Jesus e Jesus a ignorou. Jesus não respondeu uma só palavra. Ela gritou ainda mais, implorou ainda mais. Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus deu essa resposta a ela. Eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Não convém tirar da boca das crianças, dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela respondeu, mas até, está certo, Senhor, é verdade. Mas até os cachorros comem da migalha, cai da mesa dos seus senhores. Ela não se deixou levar, não foi emocional para dizer que falta de respeito, que absurdo, que ridículo. Quem ele pensa que é? Que amor é esse? Que amor é esse? Que Cristo é esse?
mostra que ela só tinha um foco. Ela acreditava que Jesus poderia libertar a filha dela e acabou. Ela tinha um foco. Então ela tirou as coisas menores. Ela tirou as coisinhas, que muitas vezes é o que as pessoas ficam apegadas hoje. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ela queria a solução e ela se focou na solução. Ela acreditava que Jesus poderia libertar a filha dela e ela se focou naquilo. Então ela não foi ofendidinha, não se sentiu magoadinha, porque ela poderia. O Senhor me ofendeu, o Senhor me desrespeitou. Dependendo do temperamento dela, ela poderia ter falado absurdos. Não é verdade? Mas ela permaneceu na humildade. E essa fé, mulher, diga comigo, a sua fé é grande. Ele não falou para Israel. Ela falou para uma mulher cananeia. Não era para alguém de Israel. Ela falou para uma estrangeira. É isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que crêem mais do que aqueles que se intitulam filhos. Seu pedido. Mulher, pode passar. Sua fé é grande. Observe que ela creu ao ponto de nada impedi-la. A fé foi mais forte que todas as demais coisas. Amém? Aí a gente vai entendendo o que é fé. A gente vai entendendo. Volto a dizer. Davi declarou antes a vitória, profetizou, fez uma declaração daquilo que ele acreditava que ia acontecer. Ele agiu a fé. E também pegou a sua funda e foi ao encontro do gigante e lançou a sua funda contra o gigante. Jesus estava no barco, a tempestade veio sobre o barco, as ondas cobriam o barco e a tempestade não cessou enquanto a fé não foi usada. Jesus vinha caminhando sobre as águas, a tempestade continuou, enquanto a tempestade não foi repreendida. A fé não foi usada. Está entendendo? Podemos ver que a fé é o principal elemento para se viver uma vida relevante e poderosa. É o principal elemento para se viver uma vida relevante e poderosa. Acima de qualquer decisão vem a decisão de crer, independentemente de passado, presente ou circunstâncias, e qualquer tipo de dificuldade. Precisamos evoluir nessa questão porque podemos ver que a incredulidade impediu o povo de Nazaré de viver milagres. Esse povo tinha Jesus morando lá. Tinham sábios, conhecedores da Bíblia, mestres que moravam lá, mas não tinham o principal, a fé. Eram incrédulos. Observe que o fato de Jesus ter morado lá, como já falamos, não mudou nada. Referência, por favor. Mateus 21, 28. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Diga comigo, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Nós não podemos ser aquele filho que o Senhor fala, você diz: não, eu vou fazer, mas não faz. Como tem alguns de nós que dizem: eu nunca vou fazer isso, e está fazendo. Não é verdade? Quantos falaram assim: eu, igreja evangélica, dizimar, ofertar? Nem a pau, nunca. E hoje?
Hã? Eu fazer? Nunca. Dizendo. Quando muitos que falam, não, eu vou fazer, não faz. Nós precisamos ser como esse filho. Ainda que falamos, ou que tenhamos falado, que não faríamos, que não nos submeteríamos, mas hoje somos filhos obedientes, que faz a vontade do Pai. Amém? Até porque, isso é sério, cobradores de impostos era uma das piores criaturas vistas na época. Tanto é que está aqui, ó, cobradores de impostos e prostitutas. Muitos vão entrar primeiro do que os chamados santarrões religiosos, que têm o perfil, que tinha a imagem, que se julgavam santos demais. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto os cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Hebreus 4:2, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Diga comigo, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé. Ou seja, não, outra tradução Almeida está escrito assim, não foi misturada com a fé. Nenhuma mensagem tem efeito na tua vida se não misturada com a fé. Nenhum versículo bíblico tem efeito na vida de uma pessoa se não misturada com a fé. A palavra ela é poderosa, desde que misturada com a fé. Quando misturada com a fé, então ela produz, ela se torna eficaz. Passa. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração, diga comigo, sincero, e com plena convicção de fé. Sem fé, diga comigo, é impossível. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe, ok? Porque a pessoa, ela acredita que Deus existe, diga comigo, e que recompensa aqueles que o buscam. Ele existe e é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se eu aproximo de Deus, eu creio que Ele existe e que eu sou abençoado, eu sou recompensado quando eu busco a Deus. Existem pessoas que ela não acredita que possa acontecer na vida dela, que ela possa viver uma vida diferente, que ela possa ser abençoada, que a vida dela pode ser transformada. Ela não acredita. Então, o que acontece? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra vem, mas não é misturada com a fé. A pessoa diz, é para mim, eu creio nisso, é para mim, eu vou colocar em prática, ainda que eu não tenha vontade, eu vou colocar em prática, ainda que eu não tenha vontade, mas eu vou fazer o que Deus está mandando, ainda que eu não tenha vontade, eu vou ficar com o que está escrito na Bíblia, eu vou colocar em prática na minha vida. É o que funciona. Diga comigo, mas Apocalipse 21:8, mas os covardes, os incrédulos, o que é incrédulo? Está ali, ó, um grupo que não entra no reino. O segundo, os incrédulos, porque não creem. Seu lugar será, pode ler depois o resto do versículo, no lago de fogo e enxofre. Por quê? Incredulidade. A incredulidade impediu de crer. Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram, diga comigo, aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Podem dizer o que quiser. Pode tentar dar a explicação que quiser. O universo foi formado pela haja e passou a existir. Seja formado e foi formado. Haja. Assim,
o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Você vê que o universo foi formado com o poder da palavra. Se eu seguir aqui agora, eu não vou ler, eu vou tentar assim resumir, tá? Pela fé, diga comigo, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel apresentou a sua oferta, uma oferta de sacrifício superior ao de Caim. Pode passar. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Não morreu. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra que ele receberia como herança, ou seja, saiu sem saber para onde ia, simplesmente com a promessa que ele ia receber como herança. Então ele saiu, ele creu pela fé e partiu, volta ali por favor, e ele partiu sem saber para onde? Pela fé. Espera aí, estou no controle de Deus, estou na fé. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Pela fé, até mesmo Sara, embora sendo estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Diga comigo, todos eles morreram na fé. Está vendo? Se você pegar o livro de Hebreus inteiro, você vai ver boa parte dos grandes milagres descritos ali, e você vai ver assim, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Isaac, pela fé, tudo aconteceu pela se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Por que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício quando Deus pediu? Pela fé, porque creu. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha o poder de trazê-lo de volta à vida. Você vê que a fé dele era tamanha que ainda que ele oferecesse Isaque como sacrifício, como Deus havia pedido, ele acreditava que Deus poderia trazer a vida de volta, ou seja, eu não vou perder, eu não vou perder. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus, isso é esperar o melhor de Deus. Ainda que eu chegue a fazer, eu não vou perder, Deus é poderoso para trazer de volta. E isso numa época em que nunca se tinha ouvido falar de alguém que ressuscitou. É muito fácil, hoje nós já temos várias situações, várias experiências, mas na época não se sabia, nunca tinha ouvido falar. Como é que um cara crê que Deus podia trazer dos mortos de novo? Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos, cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pode passar? Pela fé saiu do Egito sem medo. Pode passar?
Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Diga comigo, pela fé o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e as suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé. Diga comigo, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram, diga comigo, conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas. Olha aí, conquistaram o reino, receberam promessas, conquistaram o reino. Pela fé, conquistaram reinos, receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a chama de fogo e escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza foi transformada em força. Diga comigo, da fraqueza tiraram forças. Ou sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha. Diga comigo, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir os exércitos estrangeiros. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua. Cansou? Sim ou não? Entendeu o que é fé ou não? Bispo, eu recebi tanta injeção de fé aqui que meu coração está até acelerado. Mas eu quero mostrar a você tudo que nós vemos na Bíblia, os resultados extraordinários, os milagres extraordinários, fruto da fé, atitudes de fé, passos de fé, decisões de fé, guerras, reinos conquistados por fé, batalhas vencidas por fé, tudo por fé. E fé ativa e não fé passiva, porque a fé tem que ser ativa e não uma fé passiva. É importante que você entenda isso, por isso que nós precisamos nos envolver. Você precisa se envolver cada vez mais com a palavra, com o espírito da fé, porque senão nós não podemos correr o risco de ser uma Nazaré. Nós não podemos correr o risco de dizer que Jesus está no barco conosco e a tempestade está tomando conta de tudo, está arrebentando tudo. Porque tudo é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é necessário atitude de fé. Você vê que os milagres teve atitude de fé. As pessoas que o Senhor olhou e falou: filho, grande é a sua fé, nunca vi tamanha fé, foram atitudes diferenciadas. Uma fé diferente, declarações diferentes, perseverança diferente. Isso precisa entrar. E essa fé está à disposição de todos nós. Ah, isso não é para mim. Você está sendo alimentado dessa fé. Todos nós estamos sendo alimentados dessa fé. É você abrir o seu coração, é você abrir o seu espírito e receber. É isso que eu quero, é essa fé que eu vou viver. Sair daquilo que nós lemos ali, sair da arrogância, da soberba, sair do orgulho. Ah, para mim não é mais ou menos assim. Queridos, todos nós, o que está dentro vai refletir fora. Não adianta a gente se enganar. Todos nós, o que está dentro vai refletir fora. A gente pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser, o que está dentro vai refletir fora. Se é fé, se é poder de Deus que está dentro de nós, vai refletir fora. Se é incredulidade, vai refletir fora. Se eu estou cheio de fé, eu vou me levantar e vou lutar, vou agir a minha fé e vou mudar situações. Se eu não estou, problemas vão tomar conta. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Por isso que nós precisamos nos envolver com as coisas certas, com as pessoas certas. A palavra tem que estar dentro, fazendo declarações continuamente. Crie, por isso falei, crie, por isso falei, crie, por isso falei. Fala, declara, pega a palavra, cada vez mais se alimenta da palavra, se enche da palavra. Faça declarações poderosas sobre a tua vida. Eu vou viver uma vida extraordinária. Eu acredito que eu posso ser cabeça. Eu acredito que eu posso estar por cima. Eu acredito que eu vou viver a vida extraordinária que Deus tem colocado dentro de mim. Deus vai me capacitar. Eu sozinho não posso nada, mas em Deus eu posso tudo. Eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa enfermidade não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre o meu corpo, esse problema financeiro não tem poder, eu vou prevalecer, eu vou vencer. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. Pegou o Espírito, gente? Sim ou não? Olha, por favor, você viu que Jesus passou por Nazaré, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus fez milagres, mas tem gente que não recebeu nada, não entrou. Não entrou, ficou do mesmo jeito. Nazaré não cresceu, Nazaré não prosperou, Nazaré não é um exemplo de fé, Nazaré não tem nada, é um exemplo de incredulidade. E Jesus cresceu lá. Tudo é uma questão de fé. Existem pessoas que não receberam os mesmos ensinamentos, as mesmas orientações, os mesmos ensinamentos religiosos. Tem gente que acreditava mais, cria mais. Então, que nós não venhamos ser uma Nazaré. Bispo, a tempestade tomou conta do meu barco, da minha casa, do meu casamento, repreende. Tempestade vai cessar a partir do momento que você se levantar e usar a fé para repreender essa tempestade. Tempestade veio aonde Jesus estava. Se fosse falar assim, mas Jesus está aqui, não podia acontecer isso. Querido, Jesus estava no barco. E só depois que Jesus usou a fé que a tempestade cessou. Golias só caiu quando Davi se levantou para enfrentar. E atirou a pedra no Golias. Entende o que eu quero dizer ou não? Ele podia ter atirado, talvez ele poderia, porque antes de enfrentar Golias, ele chegou e disse assim: que mesmo vai receber o homem que derrotar esse filisteu aí? Aí falaram para ele. Aí o irmão dele aparece, o irmão dele, que era o machão, soldado, bonitão, grandão. Bonitão eu não sei. Mas os irmãos de Davi eram todos de estatura, ele era o franzino da história. Mas o irmão chegou e disse assim para ele: o que você está fazendo aqui, moleque? Eu sei a tua presunção. Como se diz, você quer ver o circo pegar fogo, rapaz? Com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Esculachou com ele. O exército de Israel não enfrentou, o irmão não enfrentou, o rei não enfrentou, ninguém teve coragem de enfrentar. Ele foi criticado, disseram: você não pode, você não consegue. Foi a única coisa que ele ouviu. Ele podia ter pegado uma pedra, atirado no irmão e atirado no exército todo ainda. Mas vai resolver? Não, só tinha uma coisa que ele precisava derrotar Golias. Ele precisava tirar a pedra no lugar certo. Por favor, eu gostaria que você entendesse o que eu estou tentando dizer para você. Entende? Às vezes a gente sai atirando pedra para tudo quanto é lado e não vai resolver. Não vai resolver. Foca no Golias. Foca no Golias, porque a tua vitória vem do Golias. Só tinha uma coisa: não adiantava ele bater boca com o irmão, não adiantava ele discutir com o irmão, não adiantava ele dizer para o irmão assim: eu tenho a coragem que você não tem, ou você está aqui, está rosnando grosso, e por que você não enfrentou? Não adiantava ele bater boca com o irmão. O rei disse para ele: você não consegue, você é só um menino. Não adiantava ele ficar com conversa ali.
Só tinha uma coisa que ia resolver: ele enfrentar o Golias. Ele venceu o Golias. E quando ele vencesse o Golias, todo mundo ia respeitá-lo. A história dele mudaria. Não adiantava ele dizer: eu sou, eu posso. Ele disse para o Golias. E para quem disse, ele disse: não, eu posso sim, eu consigo. Eu consigo e eu enfrento. Eu luto. E foi lá no riacho, pegou 5 pedras. Inclusive a gente brinca que ele pegou 5 pedras porque ele já foi preparado. Porque há quem indica que o Golias tinha irmãos. Ele já estava com a pedra para cada irmão. Preparado, mas não importa. Mas ele estava com as 5 pedras. E ele pegou aquela pedra e ele atirou a pedra aonde? Em quem? Golias. Que é o que ia resolver. Foco. A gente tem que colocar foco. O que é o seu Golias? O que muitas vezes te causa medo, pânico, que te assusta, que você venceu, muda a tua história. Se você vencer esse problema, muda a tua história. Porque quando você derrota Golias, há recompensa. É verdade ou não é? Você derrota o Golias caiu, você corta a cabeça dele, há recompensa. Você vai ser recompensado. Usa a fé. Repreende a tempestade. Usa a fé contra a tempestade. O demônio estava lá tomando conta da filha da mulher cananeia. Ela se focou numa coisa, na libertação da filha. Ela não se focou no que estava acontecendo. Gente mandando ela embora, despede, que ela está gritando aqui, despede ela. Ela não colocou o foco porque Jesus não respondeu. Ela gritou ainda mais forte até Jesus respondê-la. Aí Jesus vem e diz assim: não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não se incomodou, ela não colocou foco que ela foi chamada de cachorrinho, ou comparada a um cachorrinho. Ela colocou o foco numa coisa, na solução. Na solução. Ela queria a libertação da filha. Era a solução. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? A solução. Então você passa por cima de coisas menores. Quando você tem foco, você passa por cima de coisas menores. O resto é tudo irrelevante. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou determinado. Eu sei que Deus pode fazer na minha vida. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Se levanta com força. Quais são os Golias da sua vida? Quais são os problemas? O servo do soldado romano estava lá enfermo. Ele falou: basta uma palavra do Senhor aqui. Por que ele falou isso? Porque ele cria. E cria, por isso ele falou. E assim aconteceu. Seja feito conforme a sua fé. Então se levante na fé. Se levante e faça declarações poderosas. Atitudes de fé. Fala daquilo que está dentro de você. Não olha para coisas menores. Não me ajudaram, não me apoiaram porque fizeram isso. Não, foca no lugar certo. Foca no que é o resultado. Fica olhando para coisas menores, não. Intensifica, busca mais, clama mais, e coloca mais força, que vai resolver. Às vezes é tudo que Deus está esperando. Aí essa tempestade estava lá no barco com Jesus. Só mudou quando Jesus usou a fé e repreendeu a tempestade. Tudo é necessário a fé. Quando a gente realmente, quando agimos a fé, se resolve. Quem pegou o Espírito? Então agora, fecha os seus olhos e esqueça quem está do seu lado agora. Crê, que você crê, e por isso você vai falar. Você crê, e por isso você vai falar. O que você vai vencer? O que não tem poder sobre a tua vida? Qual é o problema? Enfermidade? Qual é o problema? Qual é o problema? Do que você tem medo? Viu? Do que você tem medo? Não tenho medo de nada. Deus é comigo. Eu vou vencer essa enfermidade. Eu vou vencer esse problema de saúde. Esse problema de saúde não tem poder sobre a minha vida. Não tem poder sobre o meu corpo. Esse problema financeiro não tem poder na minha vida. Não tem poder sobre a minha vida. Essas portas fechadas vão se abrir. Eu creio. Por isso eu tenho falado e eu vou declarar pela fé. Pela fé.
As muralhas de Jericó caíram, pela fé o mar vermelho foi aberto, pela fé conquistaram reinos, pela fé se esforçaram na batalha. Então diga aí no teu lugar: pela fé eu vou vencer, pela fé eu vou prevalecer, pela fé eu vou dar a volta por cima, pela fé eu vou conquistar aquela posição, pela fé eu vou conquistar tudo que eu tenho determinado, eu vou conquistar minha casa, meu carro, minha empresa, meu negócio, pela fé eu vou vencer. Eu já venci esse problema, pela fé essa enfermidade não tem poder sobre o meu corpo, pela fé essa doença não vai prevalecer, pela fé eu já venci em nome do Senhor Jesus, pela fé, fala, pela fé eu já sou grande, pela fé, diga com toda a tua fé, diga com autoridade, deixa a palavra entrar, nós estamos aqui há horas falando, então diga em nome do Senhor Jesus, diga pela fé, como Moisés, como Abraão, como Davi, como cada um dos personagens que nós vimos hoje, pela fé eles venceram. Eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala daquilo que você crê, de onde você vai chegar, aonde você vai chegar, tudo que você vai conquistar. Diga, coloca força na tua oração, coloca espírito na tua oração e diga: eu creio, e pela minha fé, ó meu Deus, escuta o que sai da boca dela agora, escuta Senhor, escuta o que sai da boca dela, honra Senhor, honra meu Deus, honra Senhor, honra, manifesta o teu poder na vida dela, cura Senhor os enfermos, cura meu Pai, cura meu Deus, que não haja mais, ó Senhor, que enfermidade não tenha poder sobre a vida dela, sobre o corpo, passa do teu sangue Senhor, passa do teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés, passa no teu sangue meu Pai, sobre a casa, sobre a empresa, sobre os negócios dela, passa no teu sangue, em nome do Senhor Jesus, pela fé. Se tem uma tempestade na tua casa, se tem uma tempestade no teu negócio, diga agora: tempestade, pela minha fé cesse, pela minha fé, tempestade cesse, pela minha fé, tempestade, basta, chega, em nome do Senhor Jesus. Isso, diga em nome de Jesus, chega, pela fé eu já venci, pela fé eu já estou curado, pela fé eu já sou próspero, pela fé a vitória é minha, pela fé eu já sou grande, pela fé eu já tenho um salário de X, pela fé, diga, pela fé, em nome de Jesus, pela minha fé, ó meu Deus, Senhor, honra cada palavra que sai da boca de cada homem, cada mulher, meu Pai, que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela, meu Deus, eu declaro a vitória dela, eu declaro o milagre na vida dela, eu declaro a transformação, eu declaro, Senhor, fala para ela hoje, meu Deus, fala para ela hoje: seja feito conforme a tua fé, como você creu, assim será, assim acontecerá. Então creia, diga a Deus: eu creio Senhor, eu creio, e como eu creio, assim acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Honra Senhor, honra meu Deus, como ela tem crido, como ela tem acreditado Senhor, como ela tem determinado, em nome do Senhor Jesus. Declare a bênção para a tua casa, a tua família, teu casamento, teu negócio, tua empresa, teu financeiro. Declara em nome de Jesus, e declara tudo de bom que vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo de bom, diga: pela fé eu já conquistei, pela fé, em nome do Senhor Jesus, essa porta é minha, esse negócio é meu, esse carro, essa empresa, esse terreno, essa casa, esse negócio é meu, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Declara em nome de Jesus, porque assim será, em nome do Senhor Jesus, assim será, em nome de Jesus. Isso, não para não, quem está com problema financeiro, levanta a mão, por favor. Desculpa, problema de saúde, levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Pela fé, em nome de Jesus, eu determino: seja curado agora. Obreiro, só concorda comigo, vai lá e toca ela. Eu declaro agora, pela fé, seja curado desse problema de saúde agora. Seja curado desse problema de saúde agora, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: receba a unção da cura, receba a unção da cura,
receba a unção de saúde, receba a unção em nome do Senhor Jesus, seja curado agora, receba saúde física, receba saúde mental, emocional, receba saúde no corpo, receba saúde no sangue, receba em nome do Senhor Jesus, receba saúde em nome de Jesus. Pela fé eu declaro, você está curado. Pela fé eu declaro, você está curado. Pela fé eu declaro, você está curado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, você está curado. Pela fé. Pela fé. Levanta a mão quem está com problema financeiro, por favor. Problema financeiro, levanta a mão. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, pela fé, eu declaro a tua situação financeira mudada. Eu declaro portas abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a prosperidade sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pela fé, você dando a volta por cima. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você crescendo, prosperando. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pela fé, seja abençoado pela fé em nome de Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem quer a bênção para a sua família, levanta a mão, por favor. Eu abençoo a tua família, e eu declaro pela fé os teus salvos, teus filhos, teu marido, teu irmão, tua família. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro os teus salvos, abençoados pela fé. Você e sua casa salvos, abençoado em nome de Jesus. Que a tua casa seja um lugar de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que o teu casamento, que a tua família seja abençoada de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, levanta a mão todos. Eu te abençoo e declaro a bênção pela fé sobre a tua vida. Que esse domingo seja um domingo de bênçãos, que esse domingo seja um domingo de milagres na tua vida, que esse domingo seja um domingo de mudanças. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pela fé, eu declaro mudanças, eu declaro transformações, eu declaro em nome de Jesus, a tempestade cessa pela fé, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoado.